Olá, a paz de Cristo esteja contigo, também em teu coração, na tua vida, na tua família. Estamos aqui hoje para partilhar Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7. Primeiro, Jesus escolhe os discípulos, os 12, e depois ele os envia em missão. E qual é essa missão, então, que Jesus enviou aqui os discípulos? Esses são os 12 que Jesus enviou em missão, falou aqui no texto atrás. Aí ele dá algumas instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Por quê? Porque não era o tempo ainda. Deixa os gentios, ou seja, os povos pagãos, e também na Samaria, que era um povo rejeitado pelos judeus, então deixa por enquanto. Lá na frente, a hora que já estiver mais alicerçado o cristianismo, aí vocês vão, né, viajar pelo mundo. Ali era o início da evangelização. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, que Jesus chamava muita gente dos judeus de hipócritas, porque queria viver em cima da lei, só que esquecia do irmão. Então Jesus, e aí ele continua: por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. E ainda ele falava, no versículo 8, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Ou seja, esse é um chamado para todos nós que somos discípulos de Cristo. Então esse é um chamado para aqueles que assumem o discipulado. Você vai pregar o Evangelho, curar os doentes, ressuscitar os mortos, libertar os cativos, expulsar os demônios daqueles que estão também sob a opressão do demônio. Enfim, de graça recebesse, de graça dai. Então qual é o chamado para nós? É para que nos coloquemos então na evangelização, sabe? É para que nos coloquemos à disposição de Cristo, para que a evangelização aconteça, para que o nome de Cristo não seja esquecido. Tem muita gente que só leva o nome de cristão, de batizado, né? Mas não assumiu a sua missão. E o chamado de Jesus para nós é assumirmos a nossa missão e nos colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensinou e nos enviou para pregar o reino dos céus, para pregar o reino de Deus. E aí, você está fazendo isso? Falávamos esses dias atrás do primeiro semestre que passou desse ano de 2015. Você assumiu o discipulado ou você ainda está pensando se você vai ser um discípulo de Cristo ou não? Olha que o mundo urge, né? Hoje é urgente a necessidade do testemunho dos cristãos, porque cada dia vai surgindo uma novidade, né? Dias atrás mesmo, nos faces aí de todo o Brasil, e talvez até do mundo, e que é a maior tristeza, né, essa, que tudo que vai dos Estados Unidos, aí aqui no Brasil se copia, né? E aí nos faces, vários faces lá com as cores do arco-íris. Primeiro, para quem não sabe, as cores do arco-íris, e o arco-íris foi um sinal da aliança de Deus com o povo de Deus, é a primeira coisa. Não é um sinal gay, não. Não é um sinal LGBT como estão utilizando aí, não. Tá? Foi um sinal utilizado de Deus que Deus utilizou para simbolizar a aliança que Deus fez com a humanidade. Segundo, o que é interessante, olha a fraqueza do povo brasileiro, né? Porque fez lá fora, aí agora aqui a gente tem que fazer. Infelizmente a gente viu isso até com o ex-presidente e também com a presidente que está aí, né? Olha que tristeza. Pessoas sem cérebro, mais uma vez, sem cabeça, né? Isso aí eu não estou indo contra aquelas pessoas que, padre, nós queremos unir porque nós
construímos uma vida juntos e se um morre, aí vai ficar para a família do outro. Isso é questão jurídica, aí vocês vão ver para lá, mas chamar isso de casamento, tá certo? Chamar isso e querer que também a população brasileira e a população mundial aceite esse tipo de relação, para nós cristãos não, né? Depois você vai lá em Romanos capítulo 1, leia lá para você ver o que Deus fala, tá? Deus então, vendo que a humanidade estava indo caminho contrário àquilo que era da vontade, não acolheu aquilo que Ele queria para a humanidade, o que Deus fez? Deus nos entregou as suas próprias paixões, né? E infelizmente hoje nós vamos vendo aí quantas aberrações, infelizmente, no mundo. Deus criou e viu que tudo era bom, só que a humanidade quer mudar tudo que é bom que Deus criou, e que Deus fez. Então o homem está querendo o lugar de Deus. Assim como também tantas instituições, muitos querem o poder de outra pessoa. Só que hoje é a humanidade que quer tomar o lugar de Deus. Que triste, acho que já está na hora de Jesus voltar, não é? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.